nós estamos atrás da principal informação que pode mudar todo o desfecho de uma história. Qual é a informação? O corpo da Raíssa foi enterrado na área rural de Araucária. Esse homem que sai ali do carro que você acabou de ver, grandão, ele é o Marcelo, acusado de matar a Raíssa. E ele confessou para a polícia que matou. E aqui o momento, últimos minutos dela de vida, quando ela sinalizava para as amigas que estavam indo viajar. É esse homem que vai sair do carro, ó, bem grandão aqui, ó, de capuz e blusa cinza. Esse homem aqui, ó. Ele é o Marcelo. Deixa eu conversar com a Beatriz Frenner. Beatriz, ó, a Beatriz está me informando aqui que ela já vai falar com a gente. Ela segue acompanhando o passo a passo da polícia. A criminalística esteve na delegacia, porque quando o Marcelo chega, o carro dele também é levado para a delegacia para fazer a perícia. Então, o que os peritos precisam identificar ali no carro, quais são os elementos, como os elementos que foram usados para poder levar essa menina até o local de morte. Ele disse para a delegada que asfixiou a Raíssa. Olha lá, imagens ao vivo, ó. O pessoal tá indo lá para Araucária para tentar encontrar esse corpo. Eu dizia aqui, ele falou que matou a menina asfixiada porque ele se declarou apaixonado por ela e que ela o teria rejeitado. Marcelo é comediante. Marcelo trabalhava também como motoboy. Aqui é o local das buscas, ó. Essa imagem é ao vivo. Essa imagem é ao vivo, imagem já no local. É a primeira imagem que chega do local. Tá ali a delegada que conversou com a gente mais cedo. Olha lá. A Aline Manzato é a delegada que acompanha. A Beatriz me ouve. Se a Beatriz me ouvir, dá um positivo, Beatriz, que eu me conecto direto com você. Tá? Parece que já encontraram o corpo. Olha lá. Oi, Beatriz, a notícia é com você. Vamos lá. Matheus Furlan, assim, a gente está dentro da área de mata, agora a delegada pediu para a gente se retirar aqui do local, mas eu vou narrando a informação aí para vocês terem ideia. O corpo da Raíssa estava em uma cova muito rasa, poucos centímetros de terra sobre o corpo da jovem de 23 anos. E a informação que nós tivemos e do que a gente observou aqui do local é de que ela estava enrolada em uma lona azul. E aí o que o policial aqui da perícia fez? O investigador, ele conseguiu cortar ali uma parte dessa lona para de fato identificar que havia um corpo dentro dela. E os investigadores, portanto, eles retiraram ali a parte dessa lona onde estava os pés da Raíssa. Então, existe nesse momento a confirmação do corpo da jovem. Para vocês terem uma ideia, a gente está numa área aqui da região metropolitana de Curitiba, de Araucária, que é de uma estrada de chão, mas que não fica muito longe da rodovia, tá? Cerca de 1,5 km da BR, logo após a entrada na cidade de Araucária. A gente nem chega a cruzar aquela ponte que muitas pessoas conhecem aqui, que faz essa divisa, de fato, de Araucária com Curitiba. E nós já chegamos a esse ponto aqui, que é uma área de estrada rural, é um local de terra muito encharcada, é um local de terra bastante úmida também por conta do clima desses últimos dias. E aqui, pelo que vocês viram, a facilidade que a gente teve de entrar e de sair do local, porque é uma área de mata que ele não entrou muito dentro desse matagal. Foi logo aqui, após os primeiros metros, cerca de 4 metros para dentro dessa área de mata, a gente avistou ali já o local que foi apontado por Marcelo Alves. Com uma ferramenta, o investigador começou ali a mexer na terra e com poucos centímetros de terra mexida, já foi possível encontrar essa lona. Debaixo dessa lona, como eu disse, dentro dessa lona, os policiais ergueram ela um pouco ali e fizeram um corte e foi possível ver os pés do que deve se confirmar ser o corpo da Raíssa Suelen, a jovem baiana Miss de 23 anos que sempre sonhou em buscar uma vida melhor. Saiu da Bahia quando completou 20 anos, veio para Curitiba porque queria aqui tentar algo, um emprego, um trabalho, algo melhor, um futuro melhor para ela mesma. Caiu em uma emboscada, em uma mentira que foi planejada por Marcelo Alves, o humorista, atraiu a jovem
até o carro que ele pegou emprestado com um amigo, dizendo que levaria a Raíssa para uma oportunidade de emprego. Só que quando ela chega nesse carro, ele leva ela até a casa dela. E na casa dele. E na casa dele também, Marcelo organiza ali um almoço, faz um almoço para ela, leva ela para almoçar. Na sequência, ele aborda ali a vítima dizendo que teria uma declaração de amor para fazer para ela, e essa declaração acontece, mas não é correspondida. Então a doutora Aline Manzato vem ao vivo também para explicar para a gente justamente essa confirmação. O que muda agora depois que o corpo foi encontrado, doutora? Isso, agora como a gente tem efetivamente a materialidade, né, do crime, o que ele disse na delegacia se comprovou, então eu vou fazer o flagrante pela ocultação de cadáver, que se trata de um crime permanente, então eu vou fazer o flagrante disso e vou pedir a prisão preventiva dele, tendo em vista aí os fatos, né, a repercussão social do crime, por mais que ele tenha ido até a delegacia, tal, a repercussão acaba permitindo, possibilitando esse tipo de conduta, e até mesmo para a garantia da integridade física do Marcelo, do suspeito. Embora o corpo ainda não tenha sido desenterrado, ali numa ação inicial das equipes já percebe-se, confirma que realmente o corpo está em volta de uma lona, né? Isso, conforme ele tinha falado no interrogatório dele, ele disse que estaria enrolado numa lona azul e num outro saco preto. Então isso se confirmou, a gente só viu os pés ali, que a gente tinha que confirmar que realmente tinha um corpo, a gente verificou que realmente é os pés, ainda a gente vai ter que aguardar agora a perícia para ver se realmente é o corpo da Raíssa. Doutora, poucos metros para dentro dessa área de mata, né? E também uma cova muito rasa, um pouquinho ali de terra que o investigador já mexeu, já foi possível encontrar essa lona. Isso, o próprio suspeito tinha dito isso, falou que foi numa cova rasa de 1 a 2 palmos no máximo. Então tudo que ele falou ali pra gente no interrogatório está se confirmando. Ele no primeiro momento que vai responder pelo homicídio qualificado, mas o filho também pode responder pela ocultação de cadáver. Isso, o filho também vai responder pela ocultação de cadáver junto com o pai, e o pai aí também, além da ocultação, o homicídio. Os dois presos? Os dois vão ser presos em flagrante pela ocultação de cadáver, né? E aí a tendência, tendo em vista a repercussão do crime e até para garantia da segurança do suspeito, vou pedir a prisão preventiva, que aí vai ficar a critério da autoridade judiciária conceder ou não aí a prisão. Delegado, imagino que vocês também vão apurar a possibilidade do filho ter participado do crime para antes da ocultação de cadáver. Sim, nós vamos investigar isso, mas vai depender de algumas diligências ainda. Como tudo o que ele falou está se concretizando, a gente acredita que não tenha tido a colaboração do filho no crime de homicídio. Mas vai dar para ver, principalmente como ele era um Uber, então a gente vai verificar o posicionamento, a localização geográfica dele no período ali dos fatos. Só para resgatar um pouco do depoimento dele, ele fala de um sentimento, de um suposto amor que ele desenvolve pela Raíssa, não é correspondido. Explica pra gente. Isso, ele disse que fazia já algum tempo que ele tinha interesse, afetivo na Raíssa, e que quando ele se declara para a Raíssa se revolta e começa a humilhá-lo, xingá-lo, e aí nisso ele deu num rompante ali de raiva do que ela estava fazendo, ele acabou passando aquele instrumento plástico, conhecido, um lacre, conhecido como enforca-gato, no pescoço dela, e ali ele acabou sufocando, asfixiando ela, estrangulando. Doutora, para a gente entender mais uma vez também qual que é o protocolo a partir de agora, o corpo encontrado, quem são os órgãos acionados, esse corpo vai passar por um exame, quais tipos de exames, se teve violência sexual ou outras agressões? Sim. O que acontece? Nós já acionamos a perícia, o Instituto de Criminalística e também o IML para vir buscar o corpo. Esse corpo vai ser necropsiado, então na perícia médica vai ser verificado se
quais tipos de lesão, se realmente é confirmado que só houve asfixia por estrangulamento, se houve outros tipos de lesões, se houve violência sexual, qualquer tipo de violência. Nós vamos solicitar que o suspeito forneça até a parte de saliva, de sêmen, tudo para a gente comparar, ver se teve na vítima. Então tudo isso agora vai ser checado e aí são os próximos passos da investigação. No depoimento com relação ao possível abuso sexual, ele falou algo? Ele negou, ele falou que ele nunca encostou ela e nem beijou na boca. Eu até expliquei para ele, falei, olha, vai ser possível verificar se tem saliva, se tem sêmen, e ele falou que não, que pode fazer os exames que não vai constatar nada disso. Doutora, na vinda para cá nesse comboio, e a gente até agradece à Polícia Civil pelo respeito com o trabalho da imprensa, né, a compreensão do trabalho que precisa ser feito. A senhora estava conversando com ele dentro da viatura. O que ele falou ali? Ele se mostra muito arrependido mesmo, ele continua com a situação do arrependimento, sabe que vai pagar, tem que pagar pelo que fez, né? Então é o que fala, o tempo todo colaborando e se mostrando muito arrependido mesmo. Doutora Aline Manzato, muito obrigada pelas informações. A doutora então que trouxe os detalhes, né? Mais uma vez relembrando o caso, o crime, o corpo que foi deixado aqui, e agora que a gente também já consegue entender melhor em que ambiente estamos, vamos fazer aqui uma pequena reconstituição para vocês entenderem. Tem muita gente da polícia também aqui, da imprensa, advogados acompanhando o caso. O Marcelo que permanece dentro de uma dessas viaturas da polícia nesse momento. Então, olha, vocês podem observar que é um ambiente aqui com bastante trânsito de caminhões. São veículos aí que fazem o transporte de materiais de carga, são caminhões tipo caçamba. Ao longo desse trajeto a gente encontrou aqui também muito entulho, muito lixo. Então é uma região bastante usada justamente para esse descarte irregular. Aqui nesse trecho onde nós estamos, não tem tanto, mas alguns metros atrás, muito lixo, muito entulho, assim, o tempo inteiro ao longo, na beirada dessa estrada. Tá começando a chover aqui na região, a terra aqui já é bastante úmida, e aí o que a gente observa é que estamos também a poucos metros de distância da BR. A gente lembra que Marcelo Alves é morador da cidade industrial de Curitiba. Ele não dirigiu muito para esconder o corpo da Raíssa. Ele inclusive percorreu, a gente diria que poucos quilômetros, logo depois da divisa com a cidade de Curitiba. Temos o acesso a uma estrada de chão que fica ali pela BR, muito rápido o acesso até esse local. E foram aqui, gente, 1,5 km no máximo, Matheus Furlan, que ele percorreu de carro até este ponto exato onde as viaturas estão paradas, até este ponto exato onde já tem aqui uma trilha que dá para dentro da área de mata. Essa trilha tem uma descida mais íngreme, mais significativa. Logo depois dessa descida, que inclusive foi até difícil o acesso para a gente ali, porque está bastante escorregadia a lama, logo depois dessa descida, aqui desse ponto de entrada, para ser bem clara para vocês, são uns 7 metros no máximo até o local onde está o corpo da Raíssa Suelen. Raíssa Suelen desapareceu na segunda-feira da semana passada. Hoje são 7 dias do desaparecimento da jovem baiana. Ela saiu de Paulo Afonso, no nordeste do país, há 3 anos, quando completou 20. Foi o Marcelo que teria ajudado ela a sair de lá e vir morar em Curitiba. Ela tinha sonhos, era uma jovem muito vaidosa, mas também muito ambiciosa, tinha vontade de conquistar uma vida melhor. E foi isso que Raíssa fez no momento em que ela saiu de lá e veio para cá com a ajuda dele. Na sequência, ela recebeu uma nova proposta. De novo, Marcelo estaria ajudando Raíssa. De novo, o homem que ela considerava um amigo, um protetor, era quase como um pai, estaria estendendo a mão a ela. Marcelo, na verdade, mentiu para Raíssa. Em nenhum momento ele teria uma oferta de trabalho para ela em Sorocaba, no interior de São Paulo. Na verdade, trata-se de uma forma de atrair Raíssa até o carro dele, que seria depois, na sequência, descoberto o carro de um amigo, até a casa dele, para onde ele levou Raíssa, para onde ele teria ali combinado um almoço com Raíssa
e se declarado para ela. A jovem, quando ouviu essa declaração, não aceitou qualquer tipo de relacionamento com Marcelo Alves. O humorista teria se ofendido com o que ela falou para ele. A Raíssa teria ali respondido, reagido a essa declaração de amor com algum insulto, alguma agressividade. Só que ele, um homem bem mais alto que ela, bem mais forte que ela, respondeu com o dobro de agressividade. Pegou um enforca-gato, como é chamado aquele tipo de lacre de plástico, e esganou Raíssa Suelen. Segundo o que ele contou para a polícia, a jovem morreu enforcada. Ela ficou por cerca de 10 minutos morta num cômodo da casa, quando ele resolve voltar e esconder o corpo usando uma lona. A mesma lona que nós identificamos dentro dessa área de mata em uma cova rasa. Foram necessários poucos movimentos ali de enxada no chão por parte do investigador para já revelar a lona que estava ali com o corpo da jovem. O protocolo aqui foi o seguinte: assim que a lona foi detectada, o investigador fez um rasgo em uma parte para constatar e fotografar, utilizar ali todas as provas para descrever que de fato havia um corpo no local. Isso foi feito. A partir do momento que esse corpo foi encontrado, agora o Instituto de Criminalística e o ML também são acionados e vão fazer todos os exames, como a doutora Aline Manzato já trouxe ao vivo aqui no Balanço Geral, para determinar se a causa da morte dela foi realmente por essa esganadura ou se houve algum outro tipo de violência também contra a jovem Miss de 23 anos. A informação que nós temos também é de que a família dela estava fazendo uma vaquinha para conseguir chegar aqui ainda há tempo de tentar ajudar nas buscas. Mas agora devem chegar hoje no fim da tarde em Curitiba, no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, já com a informação da morte de Raíssa Suelen. A família que deve vir então para não mais buscar e tentar respostas para a jovem viva, mas infelizmente para reconhecer o corpo e dar ali todos os procedimentos legais a esse caso. A polícia segue aqui no local, são muitas viaturas, outras também que estão chegando, e bem ali, onde vocês podem ver aquele acesso, é onde está o corpo de Raíssa Suelen. Volto com você, Furlan. Olha, o policial já identificou o local, como bem explicou a Beatriz, e também, usando uma enxada, ele conseguiu comprovar que dentro da lona azul está o corpo. Agora é esperar a perícia, porque a polícia só pode fazer a retirada desse corpo com a chegada da criminalística, que é outro departamento da Polícia Civil. Polícia chegando ali, a criminalística chegando ali, vão retirar essa lona e a gente vai mostrar para você agora uma imagem recuperada do momento que acharam o corpo. O Marcelo indicou para a polícia, os policiais estiveram no local, o advogado dele acompanhou, o delegado está bem à frente ali. Esse é o momento, então, em que o policial olha para a delegada e confirma. Olha, doutora, realmente, a lona azul está aqui. Vamos rasgar para ver. E dentro eles conseguiram identificar um pé. A delegada, então, faz algumas perguntas, faz essa confirmação. E o Marcelo, ele negou para a delegada que teria beijado, que teria tido alguma relação sexual. Apenas disse que a motivação do crime teria sido uma revolta, uma ira, que a Raíssa teria despertado isso nele. É mole? E aqui o objeto que ele usou, para poder enforcar, para poder esganar a Raíssa. Meu Deus do céu, isso aqui popularmente é chamado de enforca-gato, né? Ô, Fábio Couto, repete por gentileza. Tá, vamos lá. A nossa equipe está lá no local, apurando mais informações, acompanhando aí a retirada do corpo.